Olá, pessoal! Vamos para a segunda aula da rotina 242, Cadastro, Figura, Giro, Sugestão de Compras. Vamos lá? Feita a validação de todas as premissas básicas para a implementação do processo da rotina 242 de giro customizado, é realizado, assim, o cadastro das informações na rotina 242 para o processo de sugestão de compra na rotina 220. Então, é realizado o cadastro da opção 1, da opção 2, opção 3 e opção 4. Na opção 1, tabelas auxiliares, é feito o cadastro da curva. Então, temos aqui pré-cadastrado a curva A, B, C e D. Porém, é possível fazer o cadastro de mais curvas conforme a necessidade. O Intor hoje, por padrão, ele trabalha com 4 tipos de curvas. Ele trabalha com a curva A, B, C. E a curva D é o produto que não teve nenhuma venda. Então, o produto que tem que ter vendido 0, ele entra para a curva D. Então, por padrão, o Intor trabalha somente com essas 4 curvas. Porém, agora, no cadastro de giro customizado, é possível trabalhar com 10, 15, 20 curvas conforme for a necessidade. Além do cadastro da curva, agora também é possível trabalhar com a subcurva. Então, vamos retornar. Aqui na opção subcurvas, a opção 0102, tem-se a possibilidade de trabalhar com subcurvas também. Ou seja, para dar uma acuracidade maior na análise da curva. Então, é possível agora ter curva A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3 e assim sucessivamente, conforme a necessidade. Se o cliente não quiser trabalhar com as subcurvas, é possível trabalhar somente com a curva. Curva A, curva B, curva C, curva D, conforme for a necessidade. Feito o cadastro da curva, da subcurva, temos a frequência de compra. A frequência de compra é de quanto em quanto tempo é feito o atendimento do fornecedor na empresa. Então, eu atendo o fornecedor diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, anual. De acordo com esse atendimento que é realizado com o fornecedor, é feito o cadastro aqui da frequência de compra. Então, é feita a descrição, coloca aqui o tipo de ordenação, clica a seta para baixo no teclado e a rotina vai fazer a gravação da frequência de compra. Feito o cadastro da frequência de compra, agora temos o cadastro do período. O período é quanto tempo eu quero que o sistema analise o comportamento de venda do produto para fazer a sugestão de compra na rotina 220. Então, um exemplo, eu tenho aqui uma compra sazonal, onde está sendo analisado os últimos 1.095 dias, quebrado em 3 períodos de 365 dias. Então, lá na rotina 220, quando tiver parametrizado para pegar esse período, vai ser apresentado lá as vendas do comportamento de venda do produto de 2023, 2022 e 2021. Então, o período é quanto tempo eu quero analisar o comportamento de venda do produto para que seja feito a sugestão de compra na rotina 220. E para a compra sazonal, a gente tem esse dado que é interessante, porque quando o comprador vai atender um fornecedor para uma compra sazonal, normalmente esse comprador ele tem um preparo que antecede a falar com esse fornecedor para realizar a sua compra da mercadoria. Então, ele vai acessar, por exemplo, a rotina 103 de excesso de estoque, a rotina 104 de falta de estoque, rotina 105 de posição de estoque. Pode verificar também as movimentações de vendas faturadas do produto na rotina 1464, na rotina 111. Então, esse comprador ele vai fazer todo um preparo que antecede ao atendimento desse fornecedor, para ver as movimentações de vendas desse produto em períodos anteriores, para ter uma compra mais assertiva com esse fornecedor, visto que esse produto é um produto de compra sazonal. Então, agora, na rotina 242, é possível fazer o cadastro desse período de anos anteriores, de 5 anos, 6 anos, 7, 10 anos, para que a rotina 220 apresente essas informações na tela para ser feito a compra juntamente ao fornecedor. Ou seja, não é necessário mais que o comprador tenha todo esse preparo, fazendo esses levantamentos, visto que a rotina 220 já vai apresentar essas informações para ele. E o período é a quebra
dessas informações na rotina 220. Em quantas linhas serão apresentadas essas informações? E é claro, vale ressaltar que para compra sazonal não é só avaliar o comportamento de venda desse produto em anos anteriores. Tem-se também a necessidade de ver o comportamento do mercado, como que está a probabilidade de consumo do cliente para esses produtos, para que a compra também fique mais assertiva. Porém, agora já vai ser apresentado essas informações na rotina 220 para o comprador. Então, na rotina agora é possível cadastrar quantos períodos forem necessários para fazer a sugestão de compra lá na rotina 220. Eu tenho um cenário aqui também onde eu tenho um período quinzenal que está sendo analisado os últimos 15 dias, quebrado em 3 períodos, e cada período tem 5 dias. Porém, poderia ser analisado também os últimos 90 dias em 3 períodos, que serão 3 períodos de 30 dias. Tem aqui também um mensal, que está sendo analisado os últimos 90 dias em um único período. Ou seja, vai trazer as movimentações de vendas mensais dos últimos 90 dias, tudo junto, numa única linha lá na rotina 220. Então, lá na rotina 220, essa é a informação que será apresentada nessa linha. Então, quando falamos de períodos cadastrados na rotina 242, é em quantas linhas essas informações do comportamento de venda do produto será apresentada aqui para o comprador na rotina 220. No meu cenário, que é uma compra mensal, conforme vimos na rotina 242, ele é um único período. Então, ele está trazendo aqui as movimentações de vendas dos últimos 90 dias em um único período, em uma única linha. Porém, se fosse 3 períodos, teriam 3 linhas. Se fossem 2 períodos, teriam 2 linhas. Então, essa informação do período que é informado aqui na rotina 242 é em quantas linhas serão apresentados os dados de venda do produto lá na rotina 220 para o comprador poder fazer a sua análise e realizar o pedido de compra com o fornecedor. E além dos períodos, na rotina agora também é possível fazer o cadastro do peso. Então, como que vai funcionar o peso para a sugestão de compra? O peso ele pode dar uma valoração a maior ou a menor na sua sugestão de compras. Então, lá na rotina 220, exemplo, se eu tiver um peso aqui, nesse primeiro período de 1,5, e o último aqui, o período 3, de 0,5, quando for feito a sugestão de compra na rotina 220 e ser calculado o giro de venda desse produto, então, exemplo, no primeiro período ele está 1,5, conforme podemos observar aqui. Então, esse 1,5 ele vai influenciar da seguinte forma. Se tiver lá 200 unidades vendidas do produto, ele multiplica por 1,5, então lá na rotina vai apresentar que o giro de venda desse produto foi 300. Da mesma forma, o peso que está meio. Então, se eu vendi 200 unidades do produto no determinado período, ele multiplica por 0,5, ele vai falar que o giro desse produto foi 100 unidades. Então, o peso ele é utilizado para dar uma valoração a maior ou a menor de um período, conforme for a necessidade do comprador. Caso não queira trabalhar com peso para dar uma valoração maior ou a menor no giro do produto, é utilizado o numeral 1, porque toda a quantidade vendida multiplicado por 1 será a quantidade apresentada do giro de venda desse produto na rotina 220. E conforme podemos observar, o peso ele é cadastrado de acordo com o período. Então, conforme é selecionado o período, que é feito o cadastro do peso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um período semanal que ele está analisando os últimos 28 dias de comportamento de venda do produto, quebrado em 4 períodos de 7 dias. Então, eu tenho aqui a semana, exemplo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Se eu quiser dar uma valoração a maior em uma determinada semana, eu posso vir aqui e colocar o valor do peso que eu quero que seja multiplicado pela quantidade de venda do produto para ser calculado o giro venda desse produto na rotina 220. Então, aqui vai ser trabalhado conforme for a necessidade do comprador que vai utilizar essa informação para ele na rotina 220. Então, o peso aqui ele é extremamente importante e, parafraseando novamente, ele vai alterar completamente a quantidade de venda do produto.
pois, conforme veremos mais a seguir na rotina 220, a partir do momento que tem a quantidade vendida, ele multiplica pelo peso para dar uma nova quantidade vendida desse produto, para daí calcular o giro venda dessa mercadoria que está vinculada a essa figura de giro, que também veremos mais a seguir. Então, os períodos cadastrados na rotina 242 vêm para substituir os dados do parâmetro 1438 na rotina 132, que é como que é realizado o cálculo de giro do produto no Intor. Então, neste exemplo, ele está sendo calculado avaliando o último trimestre, mais o mês atual, menos os dias de estoque zero. Então, ele considera o último trimestre sendo sempre como 90 dias, pega a quantidade de dias do mês atual e soma, menos os dias que esse produto teve estoque zero. Então, por padrão, o Intor ele trabalha com o que está marcado neste parâmetro 1438. E a informação da rotina 242 dos cadastros dos períodos, ele substitui o parâmetro 1438, pois agora ele vai calcular de acordo com o que está sendo informado aqui nos períodos da rotina 242 para fazer o cálculo de giro do produto e daí fazer a sugestão de compra na rotina 220. Nesta aula vimos sobre os cadastros das tabelas auxiliares na rotina 242, cadastro de figura de giro e sugestão de compras. E nas próximas aulas daremos sequência neste treinamento. Obrigado e até lá!